Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Passe no Chibata. Bom dia, boa tarde, boa noite a você do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias, www.tvcenario.com. Hoje, eleito vereador aqui em Ferraz de Vasconcelos, meu amigo Clóvis Ottoni. Ele ganhou a eleição com 556 votos, ele que é do PSD, e hoje vai estar falando um pouco da sua vida, como foi sua campanha. 856. Clóvis, 856 votos. Tá bom. Tá certo? Isso. É 856? Isso mesmo. Bom dia, Clóvis. Bom dia, Jairzinho. Muito bom ter você aqui. E antes de mais nada, eu gostaria que você mandasse aí um alô para quem está te assistindo. Então, eu agradeço a oportunidade, Jairzinho, né? Agradeço também aos espectadores da TV Cenário, aos meus amigos que estão assistindo aí ao vivo agora, que está sendo transmitido via internet. É isso, entendeu? aí. Então, o processo eleitoral esse ano foi bem diferenciado por conta da reforma eleitoral que foi feito, não totalmente, parcialmente, ainda tem algumas coisas para estar sendo votado em Brasília, e foi difícil. Foi difícil, né? Não foi fácil chegar à Mas conquista chegou, do mandato, mas a gente chegou com muito trabalho, entendeu? Era isso que eu ia perguntar para você agora, né? Como foi a sua campanha? Você, assim, pelo que eu sei, você é a terceira vez que disputa a eleição. Não é fácil. Nós estávamos conversando nos bastidores que você foi aumentando a sua votação um pouquinho, mas sempre aumentou. Isso. Este ano, qual que foi, na sua opinião, qual que foi o diferencial de você ter ganho a eleição? A visita nos clientes da gente, onde a gente tem afinidade, amizade, nunca abandonei. Nas 3 eleições, manteve o mesmo público, a clientela. A gente vem trabalhando há um bom tempo, né? Há quase 20 anos que a gente já faz esse trabalho na cidade, né? Como entrada de luz, projetos, essas questões todas. A gente cria aquela amizade com o cliente. Aquele vínculo de amizade. Não simplesmente chegar na casa do cliente, executar um serviço rápido e pronto. A gente fica quase que o dia inteiro na casa do cliente, a gente conversa, fala da vida da gente, de onde a gente veio. Então a gente cria aquele pequeno vínculo de amizade, entendeu? Tá certo. Então isso facilitou, no meu caso. Clóvis, essa eleição foi bastante atípica, né? Isso. Ela foi diferente das demais. Isso. Teve muitos boatos referente ao lado financeiro de campanha, né? Muitos gastaram bastante coisa, mas eu conheço a sua humildade. O seu perfil não é de cara que gastou muito dinheiro. Né? Sabemos que a lei nova mudou, né? Eles estipularam um teto máximo para gastos, né? Isso. Que variou em 62 mil reais. 62, 63. Você conseguiu alcançar o teto máximo ou você não gastou nada? Nem metade disso. Pô. Nem a metade disso? Nem metade disso, imagina. Ah, é? Imagina, fora disso. Foi simplesmente mesmo o que tem que ser. Papel. Alguns cartazes para colocar algumas placas, né? Tinha muito carro de som? Nada, tinha 2, mas praticamente nem rodou, porque não tinha dinheiro para gasolina. Não tinha? Não tinha, sério mesmo. Eu fico contente, viu? De verdade, quando eu vejo, né, o candidato ganhar a eleição, assim, na raça, né? Porque hoje o dia que a gente vê muito falar é do valor aquisitivo, o cara gastou 100 mil no dia da eleição, 200 mil reais. Falei, cara, isso é muito dinheiro, né, Cláudio? Tinha um Fusquinha e tinha um Celtinha. Quando não rodava o Celtinha, rodava o Fusquinha, e vice-versa, entendeu? Tinha dia que não rodava nenhum dos dois. Quando arrumava dinheiro pra colocar gasolina, colocava. Você tá morando agora ali na Santo Antônio, né? Isso. Você tem um local, um bairro que você teve a maioria dos votos, ou você teve votos espalhados na cidade inteira? Não, espalhado na cidade toda, entendeu? Cidade toda? Isso, eu não tenho exatamente um reduto. Um reduto. Isso pra mim não tem. Só que na Santo Antônio, nas 4 escolas ali entre Frois Neto, Primavera, Igima e Miriam Alckmin,
Sei. Foi onde eu tive a maior votação. Maior votação. Deu 313 votos nas 4 escolas ali. Nossa, que bom. Você é casado, né, Clóvis? Você é casado, tem 3 filhos, é isso? Isso. Filhas, né? Tudo mulher? Não, 2. 2 mulheres? Duas filhas. Duas Não, filhas. só duas Só filhas. 2 filhas, né? Chega. Qual que é o nome da esposa? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Qual que é o nome Isso. das filhas? Maíra, a mais velha, de 22 anos, 22 e Beatriz, a 17 anos. Beatriz. Isso. Eu só fiz homem, você só fez mulher, né? Parou por aí, mas fez. Chega. E uma tem diferença de quase 5 anos da outra, entendeu? Quase 5 anos, né? Esse negócio de tem que ficar tentando homem, não é comigo, não. Chega. É isso aí. O Clóvis Ottoni aqui é nosso amigo, parceiro, né? Ele é pertinho da igreja onde eu congrego ali na Santo Antônio. Clóvis, me fala uma coisa. Você ganhou a eleição, a cidade... Nós estávamos pedindo essa mudança. Isso. A cidade estava clamando por essa mudança. Mas Exatamente. no fundo, eu tinha um certo receio de que a cidade não mudasse, né? Não elegesse candidatos novos. E graças a Deus eu perdi, eu fico contente de ter pensado isso, porque a cidade entendeu que tinha que mudar e mudou. 70% dos vereadores eleitos são novos. Exato. Né? Isso estava dentro da sua expectativa ou foi além do que você imaginava? Não, foi além. Sempre é bom mudar. A turma falava, era bom que mudasse todos, mas é impossível. Eu não conheço nenhum caso assim, que se tenha trocado todos de uma vez só. Não que os que... Nem todos que estavam lá, alguns são bons sim. Né? Uns perderam, alguns ainda continuou. Né? Mas eu acho que essa mudança estava sendo preciso mesmo. O povo clamava por isso. Não só a nível Ferraz, mas como a nível Brasil, entendeu? O descrédito da questão política, a pessoa não queria votar de forma nenhuma, né? Mas ainda, você vê que os votos foram bem pouco dessa vez. Para todos, inclusive até o mais eleito. O mais eleito teve 1.431 votos, entendeu? Foi muito difícil para todos. Mas eu acho que essa mudança, ela tem as vantagens e as desvantagens também. Por conta de que vai entrar 12 novatos que não têm experiência. Por essa parte, se for olhar por esse lado, é ruim. Mas por outro lado também é bom, porque eu sinto em todos os novatos aquela vontade de trabalhar. É isso que eu vejo sentido também aqui nas entrevistas. Eu estava até conversando ontem nos bastidores com uma pessoa e falei para ele, estou muito contente de ter feito essa conversa com os vereadores eleitos, que eu estou sentindo de cada um deles a vontade de mudar. Né? Referente a ser novos, eu acho que a cidade está precisando mesmo de pessoas sem ranço político, sem aquela sequência de coisas que a cidade não tava se agradando. Exatamente. Mesmo que eles não tenham experiência na prática, eu acho que eles vão aprendendo e aprendendo com a coisa certa, né? Justamente, porque todos esses que vão entrar agora em 2017, no começo de janeiro, com aquela vontade que a gente está eu estou sentindo em todos eles não, quero fazer a diferença, quero fazer... Tá certo que o vereador não consegue resolver todos os problemas da cidade. É legislativo, né? Quem executa mesmo é o prefeito. Mas se o vereador tiver curso, né, fiscalizar, pedir, ser firme, o prefeito trabalha mais, né? Estando unido, independente de sigla partidária não, que para mim isso aí já zerou. Zerou? Para mim zerou. Acabou, né? Terminou a eleição. Foi no dia 2, né? Disputa foi no dia 2. Aí tem sigla A, B, C e D, entendeu? Agora fora disso, lutar para melhorar a cidade. Essa é a minha opinião, entendeu? Clóvis, me fala uma coisa. Você, na sua campanha, qual que foi, assim, se teve dificuldade, mas o que você poderia falar das dificuldades que você enfrentou nessa campanha? A dificuldade maior foi justamente a conquista do voto. Né? O objetivo era buscar o voto. Não, foi também. A gente fazer uma campanha sem recurso é complicado, né? A gente anda pela cidade e vê um volume de campanha dos concorrentes. Até medo, né? Fala, puxa vida, hein? Caramba, não tenho condições de colocar uma plaquinha nessa rua, já tem 10 de um outro determinado candidato. Então a visibilidade também ajuda muito. Muito, né? Se a gente tivesse condições de... Volume de campanha. Né? De volume de campanha, claro que a gente também faria, né? Certo. Porque você consegue... As pessoas esquecem, por mais que você divulgue, coloque um carro de jingle e tal, muita gente acaba esquecendo do número. No dia, não votei em você porque não achei nenhum papel, não tinha como, não vi nada escrito, nenhuma propaganda, então... Queria até ter votado, mas acabei não votando. Então o volume de campanha, a visibilidade ajuda muito. E a gente não tinha condições, então foi bem pequeno mesmo. Foi na raça mesmo, buscando lá na casa do eleitor, dos conhecidos da gente, até na última hora. Tá bom. Nós estamos conversando agora, recentemente, com os vereadores que estão vindo aqui fazer as entrevistas, né? Sobre a presidência da Câmara. Isso. Um pouco recente, mas a gente já tem que discutir, falar sobre esse assunto, porque em janeiro vai se formar, né, a nova mesa, né? Certo. E como a cidade mudou 70% dos vereadores, no meu modo de ver, coisa pessoal, eu entendo que a cidade também gostaria de que o presidente da Câmara fosse um dos novos. Queria saber se você comunga, né, com a minha opinião, ou você acha que não. Acho que nesse momento precisa de ter uma pessoa mais experiente, porque administrar ser presidente não é fácil. Justamente, porque
Eu até tinha dito, inclusive na entrevista com o menino da rádio local, que eu acreditaria que seria um novo. Mas olhando por esse lado, da falta de experiência da boa parte dos novatos, fica um pouco difícil. Eu acho que no segundo biênio, sim. Né? Aí quem restou dos antigos? Poucos. Isso. Então, nesses poucos, eles têm qualidades. Se for escolhido um dos que já estavam lá, eu acho que no momento seria o melhor. Tá, assim, nos novos, né, é o Cláudio Ramos, agora é o Aparecido Marabras, né, que retornou à casa, isso. Né? Aí tem, quais os mais novos? Cláudio Ramos, o Fabinho, e mais um. E o Inha, né? O Inha, isso mesmo. E o Inha. Você tem alguma preferência? Já pensou sobre esse assunto ou ainda não, desses quatro? Eu estou conversando com todos. Com todos eles. Né, que me chamam para uma reunião, a gente vai, bate um papo, troca uma ideia, mas não defini o meu voto ainda. Não definiu? Não está definido. Certo. Né, eu tenho compromisso com o prefeito. Certo. Né, a gente vai estar vendo o que for melhor para o prefeito, porque senão fica difícil. Se o prefeito não tiver a Câmara agora para ele, fica difícil para ele trabalhar. Então é interessante, pelo menos nesse primeiro biênio, seja, né, base de governo a mesa da Câmara, entendeu? Ah, tá. Você acha que, falando do prefeito, né, falando do majoritário, você acha que ele vai ter dificuldade de montar um seu grupo, né, dentro da Câmara Municipal? Ou você acha que não vai existir mais grupo de oposição, de situação? Porque no meu modo de vista isso aí também atrapalha muito o crescimento da cidade. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Não, eu acho que o prefeito, o Zé Biruta, vai ter a maioria. Claro que sempre vai ter oposição. Isso aí nunca vi ser totalidade de governo. Isso. Sempre vai ter uma oposição, mas eu acho que ele vai estar a maioria com ele. Vai estar a maioria. Porque se não for assim, fica difícil. A cidade está atravessando um momento difícil, né? Se começar a formar grupos contrários, travar o trabalho do prefeito, fica difícil. Então a gente tem que mais que ajudar o prefeito. A sua ligação com o Zé Biruta é muito próxima? A gente tem uma afinidade pela simplicidade do Zé. Eu também me coloco nessa questão de ser uma pessoa que brinca, simples, né? Parado, não tem aquela... Como é que fala? Aquela dificuldade de você estar conversando com ele. Eu tenho acessibilidade com o Zé, sim. O povo entendeu isso, né? Agora teve a eleição, nós estamos falando da sua campanha, mas teve a campanha do majoritário também, que todas as pesquisas, né, mostravam o Zé Biruta em terceiro lugar, né? Pelo menos as que eu vi, que estavam registradas. Isso. Pode ser que tenha outras dele que ele estava na frente, mas foi uma surpresa para mim, para muita gente, ele ter ganho essa eleição. Na sua opinião, o que se dá a vitória do Zé Biruta nessa eleição de 2016? Então, a cidade clamava pelo novo. De fato, um novo com real possibilidade de ganhar, dessa vez não tinha. Isso. Concordo? Não tinha. Não é verdade? O Zé já foi prefeito 2 vezes, estava a doutora Elaine, que na verdade nunca tinha sido prefeita, mas no caso o Jorge foi prefeito 2 vezes, né? Tinha reais possibilidade de vencer também, né? Dava a ela nas pesquisas aí que era apresentado na cidade, às vezes estava o Isidro na frente, enfim. Todos têm seus méritos, claro, né? Claro. Todos já fizeram, deixar de fazer que 100% ninguém consegue mesmo, né? Mas como faltou opção de verdade, de fato faltou opção assim, do novo, do majoritário, retornou o Zé por conta do carisma. O Zé venceu pelo carisma, pelo jeitão dele. Entendeu? Por conta de que a mídia estava batendo muito em cima que não vai ser candidato, está impugnado, está travado, e o povo ficou entristecido. Quando liberou de fato, eu falei, mas agora não tem mais jeito. Eu sentia isso na rua, eu conversando com as pessoas, falei, não tem como, o Zé ganha a eleição, entendeu? Você bateu num ponto bastante interessante que tem se falado muito nos meios políticos, né, nas rodas de políticos na cidade. O povo muito da periferia não está muito a par desse assunto, mas no meio político se fala muito sobre o processo que o Zé Biruta enfrentou na campanha, que nos últimos momentos ele conseguiu um liminar que lhe garantisse ele de sair candidato. Mas estão falando muito que é possível. É claro que eu não acredito muito nisso. Eu acho que ele vai vencer pelo voto popular. Eu acho que ele tem que assumir mesmo a cadeira no dia 1º. É a minha opinião. Eu apoiei outro candidato, certo, mas a gente tem que se pautar com respeito e com a verdade. A verdade é, o Zé saiu candidato a prefeito, ganhou as eleições nas urnas. Só que existe um documento, né? Tem um processo. E também é legítimo que aqueles candidatos que se acharem de alguma maneira prejudicado, claro, ele tem de todo o direito de correr atrás dos seus direitos. Claro. E parece que estão fazendo isso. Então existe uma pequena possibilidade de haver novas eleições na cidade. Para majoritário. No majoritário. Vereador não, no majoritário. Ainda bem. Eu queria saber, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem só porque você é o candidato, vai estar do zero. Mas assim,
Você acredita nessa possibilidade ou para você é muito remoto, isso daí é mais especulação? Esse conhecimento dessa parte técnica de justiça eleitoral, eu não conheço muito. Certo. Mas o clamor do povo acho que vai pesar na decisão dos magistrados lá em cima, entendeu? Porque você acredita? não foi uma diferença pequena de 2 mil votos, 300, 400, foi quase 10 mil votos. Então, a vontade popular tem que ser respeitada nessa decisão desses juízes aí. Se é que vai ter esse julgamento. Eu acredito que o Zé está legítimo, entendeu? Assume, vai fazer um bom trabalho com a nossa ajuda, inclusive, dos novatos. A cidade precisa disso, entendeu? O recurso que se arrecada aqui não é lá muito, então precisa ser bem aplicado. E o Zé acho que vai estar preparado para isso. Você falando da campanha, né? Dando sequência à nossa conversa, muito tem se falado também que existia uma briga muito intensa entre o grupo do Isidro com o grupo da Elaine nas redes sociais, ataques, e o Zé foi meio que no meio ali. Isso aí ajudou bastante também na vitória. Com certeza. Ele foi caminhando devagarzinho, tipo mineirinho ali pelas beiradinhas, né? E deu certo. Só no Poço Piranga. Cadê o Zé? Tá no Poço Piranga. Então, acabou dando um resultado, entendeu? Mas ele venceu mesmo assim pelo carisma, que nem o próprio Cláudio Esquisato falou aqui, eu gostei é uma figura única. Única, né? Entendeu? É sério. É isso aí, pessoal. Vamos pro segundo bloco, tomar uma aguinha aqui, fazer um breakzinho, faturar, e daqui 1 minutinho estamos voltando. Vai mais conversar com o Clóvis Ottoni, um amigo, né? Um cara que venceu a eleição depois de bastante insistência, e tem que ser insistente mesmo, né? Tem que ser, porque persistente, senão não vai. Porque senão não ganha. Daqui a pouquinho estamos voltando. A vitória vem com trabalho, é isso aí. Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4 mil metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Passe no Chibata. É isso aí, pessoal de casa, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário, batendo um papo com o vereador eleito, meu amigo Clóvis Ottoni. Ele tem 52 anos de idade, é casado, tem 2 filhas, terceira eleição, e a primeira eleição que ele ganha com 856 votos, ele que é do PSD. No primeiro bloco, falamos um pouco da campanha, como foi a sua corrida para ganhar a eleição, falamos um pouco sobre o majoritário, e agora nós vamos bater um papo e perguntar para ele, Clóvis, ganhou a eleição, janeiro assume, na sua visão, como será os próximos 4 anos você como vereador da cidade? Bom, a gente vai estar tentando implantar algumas propostas que a gente colocou na campanha, né, que não são grandes projetos faraônicos, são coisas pequenas. Que dá para realizar? Que dá para realizar, né? É possível, né? Pequenas coisas que não envolvem muito orçamento da prefeitura, a gente sabe que não tem condições mesmo. São pequenas coisas, que nem tipo posto de saúde. Aquelas filas que se formam lá para ser... O atendimento começa às 7 horas. As pessoas formam aquela fila lá de chuva, né? Arriscando ser roubado porque tá escuro ainda. As pessoas chegam 5 da manhã, 5:30 da manhã, para aguardar o começo do agendamento, que é 7 horas. Né? E o espaço público da gente, fechado, sem as pessoas poderem usar um banheiro, tomar uma água. Então eu vi isso e coloquei, inclusive no papel, que seria praticamente bem possível estar fazendo isso, de estar abrindo 5 da manhã. O pessoal chegar para o agendamento e esperar dentro, sentadinho, tem um banheiro para usar, tem uma água, está mais seguro. Então, são pequenas
coisas, né? Nesse sentido do posto de saúde é isso daí, entendeu? Mas em todos os postos de saúde Todos. da cidade? Todos, não especificamente um, todos. Começam a se formar as filas 5 da manhã, a partir desse horário. Antes disso daí é difícil. Mas 5 da manhã começa a chegar gente já, para ser atendido. Então formam filas e fica aquele pessoal lá. Então não tem um local para usar um banheiro e a gente está ali, com o posto lá com banheiro, com água para tomar e o pessoal esperando na fila. Na minha opinião está muito errado. Então é perfeitamente possível relocar ou remanejar 2 funcionários para estar entrando mais cedo para abrir o posto, alguma coisa nesse sentido. Precisa ser feito de imediato. Sabemos que a cidade enfrenta um grave problemas de administrações passadas. A gente vinha aqui falar mal de prefeito, mas o que acontece? Se culpa muito os prefeitos que passaram, mas a Câmara Municipal tem um papel muito importante referente à fiscalização do dinheiro público. O vereador é eleito para criar leis e projetos e fiscalizar o prefeito. Isso. Na sua opinião, de que maneira o seu mandato vai ajudar nessa fiscalização junto ao recurso que já é pouco na cidade aqui de Ferraz de Vasconcelos? Então, a gente vai estar acompanhando de perto. Hoje estou eleito. A partir de 1º de janeiro preciso trabalhar realmente e estar olhando todas essas questões aí. Ponto a ponto. Ponto a ponto, com os demais vereadores, inclusive. Que a minha bancada só fez eu, no caso. Né? Por isso que eu falei daquela sigla partidária que tem que ser deixada de lado. Vou ter que estar junto com pessoas do PT, quem mais PSD, PTB, MDB. Quem elegeu o vereador, entendeu? Então, independente da sigla, a gente tem que formar um grupo para estar fiscalizando o destino, aonde está sendo aplicado o dinheiro, de que forma está sendo aplicado o dinheiro. Então a gente tem que estar bem atento nessa questão aí, para não deixar vazar pelo ralo, como vem acontecendo, não só em Ferraz, como a nível Brasil. Então é muito difícil o contribuinte pagar seus impostos e ver a questão da gestão pública não andar, entendeu? Não funcionar. Falta isso, falta aquilo. E eu vejo também que Ferraz de Vasconcelos precisa ter a autonomia, a independência administrativa, porque tem hora que parece um bairro da capital, entendeu? Verdade. Ferraz fica sendo tirado como se fosse um bairro da capital, está errado. Ferraz está emancipado aí há mais de 60 anos, então a gente tem que ter vida própria aqui. Deixar de ser um bairro da capital, por muitos moradores aqui, inclusive, né, que lá fora fala, mora onde? Mora em Ferraz de Vasconcelos. Ou então mora em São Paulo. Não fala assim, mora no município da Grande São Paulo, na região leste. Ferraz precisa ter independência total. Da cidade. Ter orgulho de ser ferrazense. De morar aqui. Justamente. Quando eu estou fora, que me pergunta, mora onde? Mora em Ferraz de Vasconcelos. Onde fica? Aí eu falo, faz divisa com a capital, é um município da Grande São Paulo, da região leste. Ter orgulho de falar que mora no município que tem prefeito, vereadores, que tem a independência política. Entendeu? Ultimamente, né, só coisas ruins que tem ido para das grandes mídias, né, nacionais da cidade, né? A gente vê escândalos, é por isso que as pessoas ficam com a autoestima baixa, né? Isso. A gente só vê coisa ruim na televisão falando de Ferraz de Vasconcelos. Uma coisa que chamou muita atenção, que isso ia aumentar a autoestima da população, né, que eu acreditava que ia sair, era o shopping aqui de Ferraz, que agora aquele lugar ali, coitado, antigamente pelo menos tinha lá a piscina, tinha lá o campo. Agora não tem mais nada. Agora aquilo ali está destruído. É uma vergonha as pessoas passar ali e ver aquela área tão grande, num lugar tão bacana, parado. Na sua opinião, você acredita que dá ainda para lutar os vereadores junto com o prefeito para tentar trazer o shopping de volta? De volta não, né? Trazer o shopping para cá. Isso, trazer de fato. Ou se não der para trazer o shopping, fazer alguma coisa naquele local, o Clóvis? Não, é interessante. O shopping vai ajudar muito o comércio da cidade, porque hoje para a gente frequentar um shopping tem que ir na cidade vizinha. Quer dizer, para lá tem que passar por Poá, chegar em Suzano. Agora vai ter Itaquá também, está quase pronto lá de Itaquá, entendeu? Isso. Então eu acho que a cidade com o volume de habitantes que já tem, 220 agora, se não me falha a memória, já está precisando de um centro comercial desse porte. Um shopping é um duro para o município. 190 mil habitantes, né? Que é importante. Um grande centro comercial, né? A gente fica à vontade, praça de alimentação, se torna um local de passeio para a família, né? É porque na época que se iniciou essa conversa com o shopping, na gestão do Jorge, né, que ele assinou o contrato com a Matec, e aí eles depois descobriram que a área precisava legalizar aquele terreno. Tem acho que 2 donos, 3 donos. Não, era vários, assim, né? Era vários lotes. Isso. Quando a Matec veio, ela não sabia desse episódio, então aí não dá para você construir em vários lotes. Você tem que pegar a escritura de todos, fazer uma coisa só, né, na grosso modo, para as pessoas entenderem, fazer uma coisa só e depois a Matec vir construir. Só que assim, a Matec é construtora, ela só constrói. E tinha, naquela época... Construir em cima de uma coisa que é legal. Não, mas tem um problema maior do que isso. Naquela época, o momento econômico do país era bastante propício às lojas, os comerciantes, os empresários, os investidores
investir na cidade. Esse momento que nós estamos enfrentando agora, da economia do Brasil, afasta os investidores, eles não querem investir. Então, eu acredito, por mais que esse terreno agora é da Matec, tá? Eu acho que mesmo estando legalizado, que agora já está legalizado, eu acho muito difícil alguém querer investir na cidade e criar um shopping. É a minha opinião. Claro que o shopping seria extraordinário para a cidade, mas o que não pode acontecer, na minha opinião, é de passar mais uma gestão e aquela área ficar daquele jeito. Não dá para se fazer um shopping, conversa com a Matec, faz uma outra área de lazer, porque às vezes você não faz o shopping, mas você faz uma grande praça com lugar para as pessoas caminhar de manhã, quadra de futebol, né, uma piscina, não sei. Faz alguma coisa para aquele lugar, porque aquilo tá feio. Eu acho que aquilo lá vai fazer qualquer prefeito que entrar perder a eleição se não fazer alguma coisa naquele local. O pessoal também clama por isso, porque até estavam usando para fazer caminhada, nem isso tá podendo mais agora. Não pode mais. Estavam usando para aprender a dirigir, não tá podendo já fechar blindado. A única coisa que tá sendo utilizada é que os meninos invadiram lá dia de domingo, soltar lá, pipa, soltaram pipa, na época de pipa lá, faz lá. Isso mesmo. Só que não é uma coisa... Sem legalidade, sem né? Legalidade, porque assim, é perigoso, né? Não tem segurança, justamente. Eles pulam o muro lá e vai empinar. Criança é assim. Até eu, se fosse criança, eu ia empinar lá, que lá é uma área gostosa. Mas livre, que adianta, totalmente né? livre, não tem fiação, tudo livre pra cima, né? Então dá pra brincar legal. Dá pra brincar. Mas eu acho que essa questão do shopping ainda seria muito importante, na minha opinião, entendeu? Que se venha realmente, de fato, um shopping ali. E dá pra fazer um belo no shopping, porque o terreno é bem grande, né? Tá certo. Shopping, estacionamento amplo, entendeu? Estamos hoje aqui com o simpático, né? O Clóvis Ottoni, 52 anos de idade, ele é do PSD, casado, tem 2 filhas. É a terceira vez que ele concorre às eleições, ganhou este ano com 856 votos, ele é do PSD. Estamos chegando à parte final, né, no nosso programa. Muito legal bater um papo com você, Ottoni. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você desse as suas considerações finais e falasse algumas coisas ainda que você sente no coração de falar que você ainda não falou. Não, eu quero agradecer. Agradecer sempre é bom, nunca é demais, né? Verdade. Sempre que a gente puder agradecer é importante. Então eu agradeço a minha coligação, né, que somou a quantidade certa dos votos, 5.276 votos, que me deu direito a essa cadeira aqui. Agradecer a minha família, meus amigos. O Hélio Andrade, que me deu uma força muito bacana também. O Hélio, né? Que inclusive é vice-presidente do meu partido no momento. O Silas Faria, que é presidente do meu partido e meu primeiro suplente também. Verdade. Entendeu? Passar um abraço pro Silas, eu conversei com ele ontem, o Silas é parceiro. Inclusive daqui a pouco eu vou ligar para ele, ele estava tentando ligar para mim. Então, e o demais é vontade mesmo de... Não vejo a hora de chegar janeiro logo para começar a trabalhar, ajudar a administrar a cidade. Essa é a minha vontade. Os demais que foram eleitos também estão ansiosos para chegar logo 1º de janeiro para colocar a mão na massa, ver por onde começa e... Né? A gente imagina uma coisa, de repente pode chegar lá outra, mas a gente vai estar bem focado. Eu ia finalizar, mas eu me lembrei de uma coisa aqui. Você ganhou a eleição, ou o Silas Faria é o seu primeiro suplente? Exatamente. Existe muito, Clóvis, como você também é da bancada, você é do grupo do Zé Biruta, existe muito a possibilidade... Não, inclusive, eu me coloquei como governo. Se eu ganhasse, conquistasse o mandato, eu seria governo independente do prefeito que ganhasse. Não, eu sei disso. Iria sempre ser governo, entendeu? Mas assim, a pergunta que eu quero te dizer, existe a possibilidade, no caso, de você não assumir o mandato em janeiro como vereador e aceitar ser secretário do Zé Biruta para que o Silas Faria assumisse a vereança, ou essa possibilidade não existe? Não, existe sim. Vai depender do prefeito. Né? Inclusive, eu ganhei o mandato para ajudar a administrar a cidade, independentemente de ser vereador. O povo elegeu como vereador, claro, né? Claro. Mas eu quero ajudar a administrar a cidade. Como vereador, claro, já tá garantido. Se for como secretário, se houver o convite da parte do prefeito, sem problema. Sem problema. Aí o Silas assumiria a vereança. Não tem dificuldade nenhuma. Mas você não acredita, é minha opinião, viu? Eu acho que tudo é legítimo. Claro. Se eu ganhasse a eleição, eu ia ser vereador. Mas cada um tem a sua opinião. Porque, assim, o vereador é eleito para ser o fiscalizador, né? O olho do povo. Exato. Na minha opinião. E quando você assume o cargo da prefeitura, você deixa de ser fiscalizador para ser um funcionário do prefeito. Um fiscalizado, na verdade. Fiscalizado. Né? Mas isso não é problema para você. Não tem, não. Inclusive, eu tenho conversado a respeito disso com o próprio Silas mesmo, né? Se houver essa possibilidade, ele vai estar também defendendo os mesmos ideais que você tem. Tenho, já conversei com ele a respeito disso na prefeitura, inclusive sendo base de governo. Que ele já tem, inclusive, uma larga experiência, a gente sabe disso aí, entendeu? O Silas é muito competente, não só como vereador quando lá esteve,
mas quando secretário também, foi um bom secretário, da pasta de planejamento. Isso mesmo. Nós estávamos falando agora sobre o terreno, né, do shopping, e você sabe que ele fez um papel decisivo. A questão da FATEC também, ele trabalhou nesse sentido. Da FATEC. Atacadão que está sendo construído a todo vapor ali, parece que inaugura no final do ano. O Silas é uma pessoa que qualquer lugar que você colocar ele vai executar. Não, ele tem uma larga experiência, entendeu? Inclusive, claro que ele tem experiência, muito, né, que já foi vereador dois mandatos. A vez que ficou de fora, ficou sendo o primeiro suplente, entendeu? Sempre teve oportunidade no governo. E agora vai depender muito dessa gestão aí. Que tá pensando no novo prefeito, que tá pensando no Zé, entendeu? Tá bom. Da minha parte não tem dificuldade nenhuma. Vou dar um abraço aí pro Silas, pro Hélio Andrade, que deve estar assistindo aí também. Isso mesmo, um abraço Silas Faria, deve estar ao vivo aí, tá assistindo a gente. Tá certo. O Hélio Andrade e os demais amigos da gente que, graças a Deus, são uma quantidade boa, né? E aproveitando a audiência desse programa, gostaria de agradecer vocês que estão participando do Prêmio Destaques. Liga no 4674-2593, você que não tem uma empresa que quer colocar também no destaque. Lá no site também você pode se cadastrar a sua empresa. Agradecendo vocês de casa que têm ligado para mim, né, para a nossa equipe, para a nossa redação, apontando os problemas que acontecem na sua cidade, no seu bairro. Você liga no 4674-2593 que o quadro Fala Leitor vai até você. Por hoje ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.